Me aproximar aqui. Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês? E aí? Então, vamos passar aqui algumas dicas. Ao observar essa parede, né, ali tem algumas marcas de catamento que foram lixadas. Anteriormente, essa parede aqui era com esse mesmo tipo de cerâmica. Aí é lógico, a cliente aqui da loja, a dona da loja, ela pediu para estar emassando, para dar uma diferença aí. O que é que foi feito aí nessa parede? O procedimento foi o seguinte, eu, no caso, apliquei fundo preparador de parede, não foi selador normal. Fundo preparador de parede. Eu apliquei uma demão de fundo preparador de parede, aguardei, no caso, 24 horas e daí iniciei o processo de massa. Que tipo de massa? Massa corrida. Por que você não colocou a massa acrílica? Porque essa parede aqui, ela não pega umidade. Então, você não tem nenhum problema em você estar aplicando a massa corrida. Porque anteriormente, para fixar a massa sobre, no caso, a massa sobre a cerâmica, sobre o piso, então eu apliquei o fundo preparador de parede, porque ele é praticamente incolor e ele fixa sobre qualquer tipo de pedra e daí você então pode estar aplicando a massa, para não ser necessário colocar massa acrílica, não é? Então fiz esse procedimento. Um outro detalhe bem interessante, sempre que as pessoas trabalham pintando, existe um processo chamado recorte. Como vocês podem observar aqui no vídeo, a diferença de cor, se vocês for observar de perto, você não vai ver absolutamente nenhum defeito. Qual foi o procedimento? O procedimento foi o seguinte, eu trabalhei com o branco sobre o teto. Depois que eu trabalhei sobre o teto, eu peguei uma fita de lado a lado, como pode observar aqui, e sobre essa fita eu passei o dedo com massa. Passei o dedo com massa e vim com uma camuça tirando o excesso da massa, para não ter que precisar lixar. Então o procedimento foi esse aqui. Pintei o teto de branco, passei a fita e vim retirando o excesso com uma camuça úmida. Então molhava na vasilhinha a camuça, dessas mesmo, chamado bucha de cozinha, né? Essas amarela e verde e tal. E aí passei aí, maravilha. E aí depois que eu fizer alguns ajustes aqui, no caso no gesso, que aqui no caso foi placa de drywall, eu vou, no caso, porque eu coloquei, mas ainda falta ainda fazer alguns recortes aqui no branco. Assim que eu fizer o recorte nesse pedaço, eu vou automaticamente tirar ele. Terminei, tirei. Não vou esperar secar, porque se eu esperar secar, pode ser que dê algum defeito aqui quando retirar a fita, acabe tirando algum pedaço e tal. Nessa outra parte aqui, foi feito a mesma situação. Se vocês for observar esse teto, tem algumas marcas que dá para ver ali, né? No caso, eu pintei, apliquei uma mão de tinta e lixei, certo? Mas o porquê que está aparecendo essa marca? Porque as lâmpadas estão apagadas, ok? Se acaso a gente acender a lâmpada, as luminárias, vamos ver o que acontece. Geralmente esconde-se os defeitos, porque a luz está, né, refletindo para baixo, e isso as pessoas, no caso, não dá para ver as imperfeições. Isso significa que quanto mais o teto for alto, você pode trabalhar com a lixa mais grossa. No caso aqui eu lixei, o teto aqui é básico, né, 2,5 metros
por volta de 2,90 m, eu trabalhei aqui com a lixa 120. Quanto mais alto o teto for, quanto mais alto for o serviço de pintura, você não precisa se preocupar com acabamento fino, porque vai estar muito alto, então você não vai ver as imperfeições. Mas se o serviço aqui já for mais baixo, aí você já trabalha com mais cuidado. Mas se acaso você estivesse assim em uma loja semelhante a essa aqui, né? Uma loja e tal, e aí o teto fosse muito alto, então você não precisa se preocupar com a questão de acabamento, porque é perca de tempo, né? Perca de tempo e perca de dinheiro também. Quanto mais tempo, mais o cliente gasta com a mão de obra. Esse vídeo aqui, geralmente, ele é indicado, no caso, os vídeos que eu faço, geralmente ele é mais indicado para o cliente e para o profissional fazer um serviço mais rápido. Então, a gente tem essas duas linhas, cliente e profissional, sendo que a nossa intenção aqui é fazer com que as duas partes sejam conscientes. O pintor seja consciente, o cliente seja consciente, ok? Uma outra dica aqui legal, que eu trabalhando aqui na loja, achei bem interessante. Veja só, placa de drywall, fizeram alguns cortes nessa placa, alguns cortes sobre essa escada, e aí colocaram uma certa, eu não sei o nome desses detalhes, né? Mas olhando aqui, poderia ser feito também com pedaço de vidro. É uma opção, né? Para quem quer dar um detalhe, poderia também fazer na questão com um pedaço de vidro. Cortaria no caso o drywall, e aí no caso iria pedir, no caso, para o vidraceiro estar cortando o vidro, e aí colaria, no caso, com silicone e colocaria por dentro, no caso, nesse vidro, poderia estar pintando, né, dando uma mão de tinta de qualquer cor, seja branca, verde, dá uma mão sobre o vidro, de preferência uma tinta esmalte, porque ela é fixa no vidro, e aí colocaria iluminação por trás, no caso da parede de drywall, e o efeito seria esse aqui. No caso, se eu, né, tivesse um projeto, né, na verdade, isso a gente cria, né, são ideias que as pessoas têm, né, e no caso você pode inovar, você não pode copiar, né, uma coisa então você inova, modifica, pode fazer desenho, né, pode chegar, né, chamar um vidraceiro, né, cortar, no caso, a placa de drywall, daria uma demão, no caso de esmalte, de qualquer cor que você quisesse, prenderia, como se você estivesse prendendo aqui o espelho, né, no local fixo, deixava tudo certinho, bonitinho, maravilha, e aí por dentro, é lógico, a iluminação. E se precisasse fazer alguma troca, no caso aqui é LED, faria no caso por trás, né? Uma ideia, né? E LED não demora muito tempo para se queimar. Ainda mais aqui que são somente detalhe. Aqui eles fizeram isso aqui já tem muitos anos e fica praticamente mais de 5 anos que eles colocaram isso aqui. E tá aqui até os dias de hoje, né? Quando a loja está em funcionamento de segunda a sexta, fica aceso o tempo todo. E nunca teve nenhum problema aí de troca. Só uma dica. Então, em breve estarei, né, passando outras dicas aí a respeito de pintura. Um abraço a todos, fiquem com Deus.